Eu tenho uma palavra, como eu disse, quero muito compartilhar com você. Então, se você pode, abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo 13. Juízes no capítulo 13, isso. Bota no 14. Juízes, capítulo 14. Se você achou, diz amém. Juízes, eles vão botar no telão. Você que não está com o seu dispositivo eletrônico, a sua Bíblia, gostaria que você acompanhasse com a gente. Eu vou falar hoje sobre oportunidades. Você pode repetir comigo? Oportunidades. Só que eu vou falar sobre oportunidades perdidas, porque muitas são as oportunidades que chegam para nós e que são perdidas por nós. Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer que durante a sua vida, em alguns momentos, grandes oportunidades passaram por você e você não teve a percepção, você não teve a coragem, você não teve a atitude ou a fé de agarrar essa oportunidade? Levanta a mão, assim como eu, muita gente perdeu muitas oportunidades. E eu vou falar hoje exatamente sobre isso, oportunidades perdidas. E às vezes a gente não aproveita as oportunidades e quando a gente pensa e olha para trás, a gente vê que a gente realmente perdeu muito. Juízes no capítulo 14, no versículo 1 diz assim, a minha tradução: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Mas o seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os nossos parentes, entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir essa esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga-a para mim, ela é que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião para, de alguma forma, dominar os filisteus, pois naquela época eles é que eram dominados. Sansão foi a Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximou das vinhas de Tímina, preste atenção, ele foi lá e resolveu se aproximar das vinhas de Tímina, e de repente um leão forte veio rugindo na sua direção. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, voltou para casar-se com ela. Saiu Sansão do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um grande enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou para os seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas ele não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e uma vez mais em graça, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, que os exemplos de erros e acertos da vida de Sansão possam servir para esse tempo presente, diante dos desafios que nós enfrentamos e as oportunidades que têm passado por nós e de alguma forma não têm sido aproveitada. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Queridos, nós vamos conversar hoje sobre esse homem chamado Sansão, que foi um personagem extraordinário da Bíblia, um dos juízes da nação de Israel. Antes da nação de Israel viver uma monarquia, Deus havia constituído juízes para julgar e governar o seu povo, as 12 tribos de Israel. Inclusive Issacar, que é o tema, que é o nome do nosso encontro de empreendedores, tem como título um dos filhos de Jacó. Jacó teve 10 filhos que compunham as 12 tribos de Israel. 10 dos filhos de Jacó e 2 dos filhos de José, Efraim e Manassés. Issacar, a Bíblia fala que os descendentes de Issacar, eles discerniam o tempo e o modo em tudo o que eles faziam, em decisões, em momentos delicados, em situações que precisavam de uma intervenção direta, eles sabiam agir. Nós estamos aqui diante da história de um homem chamado Sansão, que
protagonizou o governo, a gestão sobre uma das principais fases da nação de Israel. Afinal, eles estavam sendo subjugados pelos filisteus há 40 anos. E o povo de Deus havia se afastado. E todas as vezes que o povo de Deus decidiu se afastar do Senhor, inevitavelmente eles pagaram um preço caro por isso. Por isso que a palavra de Deus, ela é um livro de conselhos e não um livro de regras. O Senhor, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se não fordes fiéis, lamentavelmente, seremos devorados ao fio da espada. Em Apocalipse diz que eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu, o Senhor, dizendo: prefiro que vocês escolham a bênção. Deus sempre nos deu o direito de escolha, o arbítrio. Eu e você temos o arbítrio, o direito de escolher o que vamos fazer. Mesmo o Senhor sendo soberano, mesmo Ele sendo poderoso e tendo o conhecimento de todas as coisas, Ele realmente preferiu dar a nós a liberdade, o direito de escolher diante do caminho A ou do caminho B, de uma vida de santidade ou de uma vida de pecado, de uma vida próxima a Ele ou de uma vida longe, distante dos caminhos dEle. Sansão, ele nasceu diante de um contexto de impossibilidade. E Deus é especialista, Fabão, em levantar pessoas diante de um contexto de impossibilidade. Deus poderia levantar Sansão da melhor tribo, da mais valente, da mais forte. Mas no momento de crise, 40 anos sendo subjugado, Deus levantou um casal que a mulher era estéril. Isso é coisa realmente de um Deus que constrói caminhos onde não há caminhos. Deus é especialista em levantar improváveis. Quando você ouve testemunhos de pessoas que você fala assim: uau, que testemunho incrível, como isso foi possível? Como Deus permitiu ou conseguiu fazer com que esse homem chegasse até esse lugar? É esse Deus que realmente abre a madre de uma mulher estéril. E Deus teve um encontro com a mãe de Sansão e disse para ela que ela estaria grávida e que esse menino seria um juiz poderoso da nação de Israel. E Deus havia dado a ele, ia dar a ele, aquilo que não deu a nenhum outro homem, uma força descomunal. Muita gente acha que Sansão era um homem forte, mas Sansão não era forte. Sansão recebia o poder do Espírito Santo de Deus e, através de ser tomado por esse Espírito Santo, uma força sobrenatural e descomunal possuía ele, capaz de fazer com que ele derrubasse, levantasse, destruísse coisas extraordinárias. Só que a gente acaba percebendo, queridos, que mesmo sendo um homem muito forte, muito poderoso, na vida, aquilo que tem potência, mas não tem controle, em algum momento vai se perder. E a gente acaba percebendo que na história de Sansão foi exatamente isso que aconteceu, porque o cobertor da vida é sempre curto. Ora, você cobre a cabeça e os pés ficam do lado de fora. Ora, você cobre os pés e a cabeça vai ficar do lado de fora. Porque potência sem controle não é nada. Não existe como conciliar coisas nessa vida, porque ninguém pode tudo. Somente Deus pode todas as coisas. É impossível você desfrutar de prazer sem você ter responsabilidade diante disso. É impossível você, de alguma forma, querer colher sem que você tenha semeado e plantado. Isso é natural e humano. A Bíblia fala que enquanto houver a terra, primavera, verão, frio e calor, dia e noite, semeadura e colheita, jamais vão acabar. E aí a gente vê a história desse homem chamado Sansão, que foi chamado para ter um voto nazireu. E 3 personagens muito importantes da Bíblia tiveram essa mesma aliança com o Senhor. Um voto nazireu impedia que a cabeça, que o cabelo e a barba fosse cortados, que bebesse qualquer tipo de bebida alcoólica, destilada ou fermentada, e que também tocasse em qualquer coisa impura. Para você ver como foi sério o chamamento dele, a partir do momento em que o anjo do Senhor, e a Bíblia, ela faz menção a vários momentos em que anjos do Senhor aparecem. E a Bíblia diz, um anjo do Senhor, e ora diz, o anjo do Senhor. Aqui nesse fato específico, no chamamento
da mãe e do pai de Sansão. A Bíblia fala que o anjo do Senhor. E todas as vezes que a Bíblia diz que o anjo do Senhor, foi a personificação do próprio Deus que visitou o homem. E o próprio Deus visitou a mãe de Sansão e disse para ele: a partir de hoje, você precisa cumprir o voto do seu filho, porque aquilo que você faz vai atingir diretamente a ele. Então, a partir de agora, você não poderá mais beber nenhum tipo de bebida destilada ou fermentada. Mesmo o voto sendo dele, você pagará esse preço. Para você entender a responsabilidade dessa mulher que criou esse menino debaixo de uma santidade daquilo que Deus havia determinado. Afinal, ele seria responsável pela libertação do povo de Deus, que estavam 40 anos sendo subjugados. E a Bíblia diz que quando ele cresceu, ele começou a gostar de quem ele era e daquilo que o Senhor permitia que ele fizesse. Porque ora o Espírito de Deus se apossava dele e ele tinha uma força sem igual. E em algum momento, Sansão, ele não se deu conta de que Deus deu a ele uma oportunidade de escrever e de deixar um grande legado na história. Mas lamentavelmente, Sansão hoje é lembrado pelo gigante que ele enfrentou. E na vida, presta atenção no que eu vou dizer para você, nós sempre seremos lembrados pelos gigantes que nós enfrentamos. Foi assim com Davi, porque todas as vezes que você lembra de Davi, você se lembra de quem? De Golias, que foi um grande gigante que ele enfrentou, e ele venceu positivamente. Mas quando falamos de Davi, e entendemos um grande gigante que lamentavelmente ele se perdeu, que foi o adultério que ele cometeu, e nós nos lembramos de quem? De Bet. Bet, intimamente a gente pode chamar, Betseba de Bet, aquela mulher que derrubou Davi. Eu e você sempre vamos ser lembrados segundo os gigantes que nós enfrentamos. A pergunta que eu faço nessa noite é: de que forma você quer ser lembrado e lembrada diante de fracassos que você cometeu? Aquele menino ali, aquele que é usuário de droga a vida inteira, desde que esse menino se envolveu com droga. Aquele rapaz ali, cara, que tem uma vida promíscua terrível. Aquele rapaz que é envolvido com jogo, aquela mulher que é fofoqueira. Você sempre vai ser lembrado diante de gigantes que de alguma forma você enfrentou e se deixou ser vencido ou venceu. Porque os gigantes nas nossas vidas, eles não têm por finalidade nos humilhar, nos envergonhar. Pelo contrário, os gigantes nas nossas vidas, eles têm por característica diante de Deus, para aqueles que têm o Senhor no centro do seu coração, é promovê-los. Porque Davi era um pastor de ovelhas, Anselmo. Um pastor simples de ovelhas, mas a partir do momento em que ele venceu Golias, ele teve fé, coragem e atitude, a vida dele mudou, o patamar dele subiu, e de pastor de ovelhas ele passou a ser matador de gigante. Eu quero declarar sobre a sua vida que o gigante ele vem para promover você para um outro nível, para tornar você muito mais forte, para mudar uma nova fase da sua vida. Diga para quem está do seu lado: o gigante não veio para te derrubar. Diga. O gigante veio para promover você. Declare isso com fé. Quinta-feira eu preguei uma mensagem com o tema matadores de gigantes. Porque nessa vida, meu irmão, a gente tem que ser matador de gigante. Não basta só matar leão. Tem gente que mata outros bichos, né, Marlon? Leão, urso, tigre, gigante. E quem está enfrentando um gigante? Levanta a mão aí para o céu. Meu Deus, que Deus dê a você tudo que você precisa para você vencer esse gigante no nome de Jesus. Eu estou assistindo aquela série, A Casa de Davi. E engraçado, né? Curioso. Eu tive exatamente lá em 2019, naquele vale de Elá. Eu tive naquele vale. Eu trouxe algumas pedras de lá, do ribeirinho de Davi. Alguns irmãos viram as pedras, ficaram loucos. Eu falei: toma, meu filho, isso aí não tem poder não, rapaz. Quem tem poder é o Senhor. Foi o Senhor que deu vitória. Não tem a ver com pedra, não tem a ver com homem, não tem a ver com a tiradeira, tem a ver com o Senhor. Tanto é que a vitória de Davi aconteceu porque ele profetizou e declarou: você vem contra mim com espadas, varas e paus, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Tem gente que fala assim: rapaz, quando o medo vier, você estiver diante de um desafio, você precisa ir com medo mesmo. Não, quando o medo vier na sua vida, você precisa ir no nome do Senhor. Amém? É isso, é porque ele dá vitória. Sansão,
ele achou que aquilo que ele tinha se confundia com quem ele era. E ele achou que ele podia tudo e ninguém pode tudo. Em algum momento, os hormônios falaram mais sobre ele. E ele decidiu se casar com uma mulher filisteia. A mãe dele tentou aconselhá-lo. E vai um conselho para você que é homem, para você que é mulher, mas especialmente para você que é homem. Conselho de mãe, de pai e de mulher, meu irmão, não se rejeita. Quando a sua mulher falar, meu Deus, diga, fala a Deus, você que é esposa, fala a Deus, tá falando. É melhor ouvir o conselho, porque se você não ouvir o conselho, depois você vai ouvir, eu te falei, eu te disse, eu te falei. Rapaz, coisa dura é você ouvir um negócio desse. Teve um cara essa semana que me procurou, rapaz, estou para tomar uma decisão, não sei o que. E ele falou comigo, falou. E a primeira coisa que eu perguntei, falei para ele, você já buscou Deus? O que Deus falou? Não, Deus não falou nada. E eu falei para ele, a sua mulher falou o quê? E eu falei, rapaz, mulher e mãe quando fala. E a mãe de Sansão disse para ele, meu filho, será que aqui no meio das 12 tribos não tem nenhuma mulher bonita? E ele disse, eu quero essa. Na vida, quando a gente acha que a gente pode tudo, a gente se perdeu. Ninguém pode tudo, querido. Nada e nem ninguém pode tudo nessa vida. Somente Deus pode todas as coisas. E a Bíblia fala que ele desejou essa mulher. E ao desejar essa mulher, ele decidiu ir até onde ela morava. E ao caminhar em direção aonde ela morava, ele decidiu passar por um campo, uma plantação de vinhas. Para você que não sabe, plantação de vinhas são plantação de uvas. O camarada não podia chegar perto de nenhum tipo de bebida destilada ou fermentada. E ele resolveu visitar um campo de vinhas. Ele foi lá para Gramado, ele visitou a Julimonte. E aí deram uma taça para ele e falaram para ele, vem cá meu filho. Quem já foi lá em Julimon lá? Eu já fui lá também. E aí dão uma taça para ele e falou, não, eu só vim ver. Porque todo viciado é assim. E a frase do viciado, quem sabe, sabe. Diz assim, a hora que eu quiser, eu... Rapaz, vocês são um profeta de Deus. Tô todo arrepiado, que doideira. A hora que eu quiser, eu paro. É o cara que começa no tigrinho. Não, só tô brincando aqui. A hora que eu quiser, eu paro. É o cara que fuma um cigarro de maconha e fala assim, eu tô muito estressado. É um cara que começa a beber uma taça de vinho, mas daqui a pouco ele está bebendo uma garrafa por dia. E ele está dizendo, a hora que eu quiser, eu paro. É o rapaz que recebe uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp, e ele começa a ter conversas escusas que ele não deveria ter, porque isso começa a massagear o ego dele. E ele diz, a hora que eu quiser, eu paro. Cuidado com isso. Cuidado, porque ninguém é mais forte do que o pecado. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu digo para você, você nunca vai conseguir vencer o pecado. Eu vou repetir, você na sua força nunca vai conseguir o pecado, porque nós somos mais fracos do que o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia nos dá um norte para como vencer o diabo, que se encontra em Tiago no capítulo 6, Tiago 4, versículo 6, que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o versículo não é esse. Esse é o versículo 7. A Bíblia fala que primeiro o homem precisa se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele... Então não adianta você resistir ao diabo sem antes se sujeitar a Deus, que você não vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair naquele visgo. Quem era garoto fazia maldade, igual a mim, que pegava, comprava aquele visgo, botava naquele galho, o passarinho vinha todo feliz e pousava, e aí a gente ia lá, o passarinho tentava sair, estava preso. É assim. O pecado é assim, querido. O pecado, ele parece se apresentar de uma forma sutil, doce, agradável, mas o objetivo dele é matar você. É matar realmente os sonhos que Deus tem para você. E Sansão, ele já passou por um campo de vinha. E ao passar por um campo de vinha, um leão jovem veio ao seu encontro. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. E ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Alguém aqui já rasgou um cabrito? Deixa eu ver. Eu não imagino o que Deus está falando sobre isso. Mas ele rasgou facilmente um leão. E o leão ficou morto. E ele foi embora. E ele se encontrou com essa mulher, que ele decidiu casar com ela. E algum tempo depois de enfrentar aquele leão,
Porque foi um desafio. Porque foi um momento onde ele precisou ali lutar contra aquele leão. Quem aqui já enfrentou alguns leões na vida e teve vitória? Quem aqui, não fisicamente leões, mas gigantes, desafio, problemas, vícios, pecados, e você conseguiu vencer? E a Bíblia fala que ele venceu. Diga, ele venceu. E a Bíblia fala que algum tempo depois ele resolveu voltar para sua casa. E ao voltar para sua casa, o texto que eu li diz que ele sai do caminho que ele estava e ele resolve visitar o corpo do leão que ele havia matado. Todas as vezes nas nossas vidas que nós decidimos visitar coisas que nós conseguimos vencer há tempos atrás, em algum momento nós vamos ceder à pressão e cair novamente. Se você já venceu algum vício no nome do Senhor, você não precisa, nem pode, nem deve outra vez voltar a ter contato com esse vício. Se você de alguma forma já quebrou as correntes ou as pontes com o seu passado e por um motivo qualquer você decide agora sair novamente do caminho e ter contato com aquilo que você não deve ter contato, mais cedo ou mais tarde uma brecha vai ser aberta e lamentavelmente as suas forças vão se esvaírem. A gente não se dá conta, mas uma coisa que o diabo, o adversário, ele não tem pressa. Ele não tem pressa, queridos. Porque o fim dele já está decretado em Apocalipse. Então, a todo momento, tudo o que ele quer, de alguma forma, é tentar matar você, matar os seus sonhos, destruir a sua vida, a sua família. Porque ele sabe que se ele derrubar você, não é uma queda de um homem, é uma queda de um homem, é uma queda de um casamento, é uma queda de uma família, é uma desestruturação familiar. Você imagine filhos, que você que foi no Amós ouviu a história de pessoas que tiveram histórias de vidas fragmentadas por decisão de pai e mãe que decidiram se separar. E o diabo, ele sabe exatamente sobre isso. Que quando de alguma forma ele consegue derrubar você, é igual um jogo de boliche. Não é uma peça só que cai, são várias peças que estão do lado uma das outras. E tudo o que o diabo quer é produzir um strike na sua vida, é destruir você. Quando ele derruba um pastor, ele não derruba um pastor, ele derruba um rebanho inteiro, ele destrói pessoas, ele desencoraja líderes, ele faz com que pessoas que estavam servindo a Deus, acreditando, persistindo, e é isso que ele quer. Só que quando a gente entende o papel do diabo nas nossas vidas e a gente entende o nosso papel, a gente, no nome de Jesus, se prepara. Porque eu disse que nós, na nossa própria força, jamais conseguiremos vencer o diabo, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, enquanto você e eu estivermos cobertos pelo sangue de Jesus, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Custódio Rangel, ele dizia que quando estamos em Cristo, nós estamos dentro de uma redoma fechada. Uma redoma que possui uma porta somente com a maçaneta do lado de dentro. Somente você pode abrir a porta para o diabo entrar. Somente você pode simplesmente, de alguma forma, abrir uma pequena brecha para que ele possa entrar. Mas a partir do momento em que você vive uma vida de santidade diante de Deus, a Bíblia fala que os que são nascidos de Deus, o maligno não os toca. Quando eu me converti na igreja, eu conto sempre isso no Amós. Eu me converti na igreja, eu namorava uma menina que a mãe dela era do batuque. A mãe dela era da mandinga lá, aquele negócio, concorrente. E aí eu terminei com ela, tinha aceitado a Jesus do primeiro amor, aquela coisa toda, e ela me chamando para Corimba, e eu falei, eu não tenho esse negócio de Corimba, eu não quero isso, eu quero Jesus na minha vida. E aí eu terminei com ela, porque ela não queria ir para a igreja, e ela falou para mim, pô, você não tem como, pô, a gente não tem como ir. Ela ajudava a mãe dela lá a bater aquele negócio, e aí ela ficou doente um dia, e pediu para eu visitar ela, eu já tinha terminado, e aí ela pegou para mim e disse assim, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E eu na hora perguntei, você botou o meu nome na boca do sapo? Sabe o que ela falou? Não só botei, como costurei a boca do sapo.
Sabe o que eu disse para ela? Coitado do sapo, porque ele morreu e eu estou aqui. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque quando você tem o maior, você não precisa se preocupar com o menor. Satanás e os seus demônios, eles não têm autoridade e poder sobre a sua vida. Sansão, ele tinha uma grande oportunidade de se transformar num grande homem, mas lamentavelmente ele se permitiu voltar para aquilo que ele havia vencido. Quem sabe você nessa noite já conseguiu vencer algumas vezes alguns pecados de estimação que você tinha, e aí por situações da vida, entristecimento, você em algum momento resolveu sair do caminho que você estava, e aí você foi lá dar uma olhada naquele leão que você enfrentou, no gigante que você venceu, e aí quando você olhou, Satanás botou uma bandeja. Satanás resolveu botar um mel dentro da boca do leão. E mel é uma coisa boa. E a Bíblia fala que o pecado, ele é saboroso como o mel, mas o fim dele é terrível de morte e como um fel. E a Bíblia fala que ele comeu e ele deu para a sua mãe e o seu pai. Ele pouco a pouco começou a romper os limites que Deus havia determinado para ele. Ele brincou com coisa séria e talvez você pense, por que Deus não mandou alguém? Por que Deus não fez e não falou? A pergunta que eu faço é, quantas vezes Deus precisa falar com você? Porque se Deus já disse uma vez, Ele não precisa falar de novo. Eu preciso falar muitas vezes com Tito e Mirela, que são crianças, que eles têm que tomar banho, que eles têm que escovar o dente. Outro dia aqui, com o restaurante Graça, a gente alimenta pessoas aqui todos os dias e a gente tem dificuldade, mas hoje nós temos uma grande expertise em lidar com eles. E aí os irmãos vêm falar comigo, às vezes eu vou lá e você me vê com essa carinha engraçada aqui falando com vocês, eu desço o pau mesmo. Eu falo para ele, ó, não vai comer mais aqui, meu irmão, aqui você não come mais. Ah, mas aqui é a casa de Deus. É isso mesmo, é a casa de Deus, não é a tua casa. Você está achando que aqui não tem ordem? Aqui tem ordem. E aí o Carlinhos essa semana falou, pô pastor, a gente tem que ver. Falei, Carlinhos, essa guerra eles nunca vão vencer, nunca vão vencer. Aí eu falei para Carlinhos assim, Carlinhos, o meu filho Tito joga bola, brinca, sua. Aí quando chega na hora de dormir, eu falo, vamos tomar banho. Pai, nem suei, todo suado, não quero tomar banho. Falei assim, sabe quantas vezes o Tito dormiu sem tomar banho? Sabe quantas vezes o Tito dormiu sem escovar o dente? Nenhuma vez. Porque essa guerra ele nunca vai vencer. Agora, se você na guerra, todas as vezes que Satanás se coloca diante de você, você recua, você tem medo, você retrocede, você para, você paralisa, você cristaliza, você acha que ele pode vencer você. Ele pode até e tem poder de vencer a você sozinho. Mas em Cristo você pode todas as coisas. E você vai contra ele no nome do Senhor. E aí, ele agora foi para um prostíbulo, largou aquela primeira mulher, e aí lá no inferninho, achando que era o bom, o tal, o rei, aquele que, igual um irmão essa semana, falou comigo aí, não vou entrar em detalhe, mas ele, um cara de meia idade, uma moça de 20 e poucos anos, começou a ter contato com ele, e ele veio dizer para mim que está apaixonado, um camarada de quase 60 anos, e eu falei, meu irmão, eu te respeito muito, eu tenho um carinho muito grande por você, mas posso falar coisas de Deus para você aqui? E ele falou, pode, Robson. E eu falei, carinhosamente, eu vou dizer para você, se enxerga, meu irmão. Você acha que essa mulher está com você por causa de você? Você já se olhou no espelho, rapaz? Então, carinhosamente, diga para quem está do seu lado, se enxerga, diga, se enxerga, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, é isso. Você é doido? Porque tá pensando o que da vida, rapaz? Pode ser tudo, menos por você, rapaz. A sua mulher não, andava de bicicleta com você, cara. Andava de bicicleta pra cima e pra baixo. Ela decidiu ficar com você quando você não tinha nada. Aí agora Deus deu a você, você quer trocar ela por duas de vida. Rapaz, se enxerga, rapaz. Olha a Sansão aí, meu irmão. Os exemplos do cara estão aí. Sabe o que vai acontecer com você? Seus olhos vão ser, vazados. Você vai ficar igual um palhaço. Foi isso que aconteceu com Sansão. E aí a Bíblia fala que ele foi lá no inferninho, os filisteus cercaram ele, ele foi nas portas de Gaza, pegou aqueles portões pesados
Irmãos, os portões dos muros de Jerusalém são portas que pesam toneladas. A Bíblia fala que ele arrastou aquelas portas por 65 quilômetros. Você imagina a ira que esse cara estava. Ele pegou 300 raposas, amarrou rabo com rabo, botou fogo. Eu falei assim, rapaz, quem aqui já pegou uma raposa na vida? O cara pegou 300 raposas. Que doideira, se ele usasse essa sabedoria, esse intelecto, esse dom que Deus havia dado para ele, para fazer coisas boas, para libertar Israel, esse homem seria conhecido como o melhor e maior juiz da nação de Israel. Carinhosamente, diga para quem está do seu lado: ah, se você soubesse o dom que Deus deu a você. Diga. Ah, se você aproveitasse esse dom da forma correta. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje os seus olhos serão abertos no nome de Jesus, para que você perceba os dons e talentos que Deus deu a você, para que você pratique obras de justiça no nome de Jesus. A Bíblia fala que ele agora se afeiçoou por uma mulher chamada Dalila e resolveu brincar com o pecado. Quando eu era pequeno, gostava do fogo, Anselmo. E a minha avó que me criou, ela dizia: meu filho, quem brinca com fogo faz o quê? Faz pipi aonde? Faz xixi na cama. Mas quem brinca com o pecado, meu irmão, acaba com os olhos vazados e vira um palhaço na mão do diabo. Satanás não tem pena de você não, meu irmão. E às vezes Deus, permite que você vai. É como se uma corda estivesse no seu pé e a corda está enrolada aqui e você vai. E Deus está vendo você. E aí você está andando, está achando que está tudo bem. E em algum momento Deus, pisa na corda. E aí daqui a pouco a corda acaba e a corda estica e você bate e volta. Salmo 30 diz que a ira do Senhor dura um momento, mas as suas misericórdias duram para sempre. Sansão resolveu brincar com Dalila. E Dalila, pressionada pelos filisteus, pois foi negociada e vendeu Sansão. Ofereceram para ela moedas de prata. E ela disse: eu vou descobrir qual é o segredo dele. Sabe qual é o seu segredo? Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Pergunta, qual é o seu segredo? Você sabe qual é o seu segredo? É Deus na sua vida, meu irmão. Porque se não fosse o Senhor na sua vida, você não estava aqui hoje. Ah, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seríamos de nós? Estávamos perdidos num charco de lodo. E a Bíblia fala que ele falou: não, se me amarrar com 7 cordas novas. Sabe quantas tranças ele tinha na cabeça dele? 7. O cara começou a brincar com coisa séria. Se me amarrar com 7 cordas novas, eu não conseguirei sair. Aí amarrava, ele rasgava tudo. Se amarrar com 7 panos novos. E ele começou a brincar até o momento que mulher, você sabe como é que é. Quando ela quer, meu irmão, ela vai conseguir, não tem jeito. Ela perturbou o cara até que ele falou: é a minha cabeça. Eu sou nazireu. A presença de Deus está na minha vida. Não tem a ver com cabelo, querido. Tem a ver com uma aliança. Tem a ver com uma aliança que Deus fez. Tem a ver com um voto. Por isso, se você fez voto, se você deu a palavra, se você empenhou a sua palavra diante de homens, a sua palavra tem que valer mais do que papel escrito, qualquer outra coisa. Ai daquele que não cumpre um voto. A Bíblia fala sobre isso. E ele tinha um voto diante de Deus, e agora ele abriu a boca dele, e através do que ele falou, ele se perdeu. O Freud tem uma frase que diz: você é dono do que você cala, e você é vítima do que você fala. Então você é dono do que você fala. Cuidado com o que você tem compartilhado e com quem você tem compartilhado sobre você. Seus sonhos, seus planos, promessas de Deus. E o cabelo dele foi cortado. E eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia algumas vezes. E para mim, o versículo mais difícil é esse: que quando Dalila cortou, ou melhor, chamou um homem para que cortasse as tranças de Sansão, ele estava dormindo, e todas as vezes que ela fazia esse movimento, ele levantava e destruía tudo. Só que agora, o voto que ele havia feito havia sido quebrado. A corda esticou. E aí não tem jeito, meu irmão. A Bíblia fala que ela disse: Sansão, os filisteus vêm contra você. Ele estava dormindo no colo dela. E ele acordou e ele disse: o quê? Eles vêm contra mim.
E a Bíblia diz que Sansão se levantou como todas as outras vezes, mas o Espírito do Senhor não estava mais sobre a vida dele. Dura coisa, meu irmão, é quando o Espírito Santo de Deus não está mais sobre a sua vida. É quando você acha que está abafando, que está fazendo, que está vivendo ainda diante das misericórdias do Senhor, e o Espírito Santo de Deus saiu, e você se encontra sozinho, sozinha, e você vê que não tem amigos de verdade, e você vê que tudo que aconteceu na sua vida foi cuidado do Senhor, e que se Ele não estiver na sua vida, você não tem nada. Então eu quero nessa noite declarar, Deus colocou essa palavra no meu coração aqui hoje, para mudar histórias de pessoas, porque eu creio que você pode sair daqui diferente do que você entrou, porque talvez você tenha pecados de estimação, coisas que você acumula, contatos escusos, que de alguma forma, quando existem problemas, você tenta de alguma forma seguir para se sentir um pouco melhor, caminhos de fuga. Você gosta de fazer coisas que de alguma forma aliviam a pressão, mas a gente vive sob pressão, e a cada dia que passa você precisa de uma dose maior, de um cigarro de baseado maior, de um psicotrópico mais forte. Agora tem um Venvance aí, né, que está iludindo todo mundo, um negócio que ele é oriundo das drogas, né, e que dá um super poder para você, mas que isso tem um preço, porque tudo na vida tem um preço. O pecado sempre vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado sempre vai trazer uma conta mais cara do que você pode pagar. Mas ainda bem que Deus trouxe essa palavra para nos despertar, porque onde há arrependimento genuíno, há remissão de pecados. Então nessa noite eu quero declarar uma noite de arrependimento genuíno. Se coloque de pé, feche os seus olhos e por um momento faça a sua oração ao Senhor nessa noite. Davi, quando orou o Salmo 51, que se transformou num dos mais lindos salmos de arrependimento, ele percebeu o que ele havia perdido, que o que estava em jogo não era o trono, o cedro, o ouro, o poder, a fama, a perpetuação do seu poder. O que realmente estava em jogo é aquilo que ele havia perdido. E ele perdeu a coisa mais importante, mais cara. Porque, escuta o que eu vou falar para você, tudo o que o dinheiro pode comprar é barato. Tudo que o dinheiro compra é barato. Caro é aquilo que o dinheiro não compra. Família, quando acaba, dinheiro compra? Não compra. Relacionamento com filho, o dinheiro compra? Não compra. Então, se o dinheiro pode comprar, é barato. E Davi perdeu aquilo que o dinheiro não podia comprar, a presença de Deus, cara, por causa do pecado. Porque ele podia enfrentar Natan e mandar matar Natan, sim ou não? Sim, ele era rei. Só que ali quando Natan falou para ele caiu em si, cara. E ele falou, o que eu estou fazendo com a minha vida, cara? O que eu estou fazendo? Escuta o que eu vou dizer para você. Quem não confessa tentação vai ter que confessar pecado. Você precisa ter alguém que você confie, que você respeite, que você possa confessar as suas dores, os seus medos. Porque quem não confessa a tentação vai confessar pecado, e a conta vai ser maior. E existem muitos tipos de pecado, querido. Pessoas que estão matando pessoas a todo momento. Que isso? Eu nunca matei ninguém, eu não sou um homicida. Não, talvez você esteja matando pessoas dentro de pessoas. Você vive falando mal dos outros. Isso é homicídio. Você está matando pessoas. Pornografia, isso vai matar você. Isso vai acabar com o seu casamento. Isso vai destruir a sua família. Isso vai acabar com a relação sua com os seus filhos. Eu não sei, mas talvez você tenha alguns pecados de estimação. E no nome de Jesus, essa pessoa que está do seu lado agora, feche os seus olhos, ela não pode fazer nada por você. Só o Senhor pode. E Ele está aqui nessa noite, e Ele colocou essa palavra no meu coração, e Ele trouxe você aqui hoje para libertar você disso no nome de Jesus. Satanás não vai prevalecer sobre a sua vida. Os seus olhos não serão vazados. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Se existe alguma coisa que tem vencido você,
Se existe alguma coisa que você precisa nessa noite, abrir mão, deixar no altar. Se você trouxe alguma coisa que hoje, na sua mochila existencial, e você não quer mais carregar isso, vem aqui, eu quero orar com você e eu quero declarar no nome de Jesus que sobre a sua vida não vale a ação do diabo. Isso, pede licença à pessoa que está do seu lado. Isso, sai do seu lugar. Isso, sai do seu lugar em nome de Jesus. Porque essa noite é uma noite de remissão de pecados. Eu creio, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É no nome de Jesus que nós declaramos que toda obra realizada sobre a sua vida para tentar amarrar você, para tentar paralisar em você, toda obra do diabo para roubar os sonhos que Deus te deu, para destruir as promessas que Deus declarou sobre a sua vida, eu declaro que a partir de hoje, de um arrependimento genuíno diante do Senhor no altar dele, é desfeita toda obra do inferno, de Satanás e dos seus demônios. Eu declaro que todo vício que até hoje, como um visgo, tem prendido você, como uma teia que prende uma presa para tentar destruir e matar, eu declaro que não tem mais validade sobre a sua vida. Eu declaro que a partir de agora, por ser nascido de Deus, o maligno não tem poder para tocar na sua casa. Eu declaro que a sua casa será guardada pela presença de Deus. Eu declaro que ainda que por um caminho Satanás venha contra você, por 7 caminhos ele fugirá, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu declaro que você será revestido de poder e autoridade do alto para vencer e lutar no nome de Jesus toda e qualquer batalha, todo leão e todo gigante, por maior e mais forte que se levante, Deus dá a você capacidade de vencer todas as coisas do nome dele. Eu declaro a força de Deus sobre a sua vida. Que Deus guarde a sua entrada, que Deus guarde a sua saída, que Deus repreenda todo o intento do inferno sobre você, porque Deus com você, você sempre será a maioria. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelas orações, obrigado pelos louvores e por tudo que o Senhor fez até aqui e tem feito. Que essa semana seja uma semana, ó Deus, de revisão na nossa vida e de jogar fora tudo aquilo que precisa ser colocado fora e viver uma vida de santidade, de separação no Senhor, porque nós fomos chamados para viver uma vida de santidade em Ti. Declaramos, Pai, que hoje sairemos daqui de pé. Entramos nessa noite como gatinhos, mas sairemos daqui como leões na presença do Senhor, fortalecidos pelo Teu poder. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu!